Bom, o vídeo de hoje, apesar dessa enorme bandeira aqui no fundo, não é um vídeo relacionado ao São Paulo, é um nível de interesse nacional, tá certo? Hoje eu vou falar sobre o Bom Senso Futebol Clube. A gente vem vendo aí em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro protestos. Os jogadores sentados em campo, ajoelhados, ou então rifando bola de um lado para o outro, por período aí de 30 segundos, 1 minuto. E muitas pessoas ainda estão perdidas com relação a isso, sem saber o que está acontecendo. Então eu vim aqui explicar. Toda essa história começou numa conversa entre o Alex do Curitiba e o Juan do Internacional, durante o intervalo do jogo. Eles foram trocar camisas e aí um comentou com o outro que ele estava cansado e que o técnico não estava tendo tempo para trabalhar o time e que tinha muitos jogadores lesionados por conta dos jogadores não estarem tendo tempo suficiente para recuperar a parte física entre um jogo e outro e tal. E aí eles ficaram de conversar mais sobre isso. Passado alguns dias, coincidentemente, o Paulo André do Corinthians telefonou pro Alex fazendo as mesmas queixas. E então eles conversaram e começou a surgir a ideia de um movimento que proteste contra a CBF e esse calendário absurdo. A gota d'água foi quando surgiu o calendário, a proposta de calendário para a temporada de 2014. Eles tiveram que exprimir os jogos do primeiro semestre, com uma pausa por conta da Copa do Mundo, e exprimir novamente ao segundo semestre, né, que seria a volta depois da Copa do Mundo. E aí, eles começaram a conversar com os capitães de outros times, e aí foi surgindo essa ideia, e aí se criou o nome Bom Senso Futebol Clube. Eles estão pedindo bom senso para a CBF na elaboração dos calendários da próxima temporada e tal. Incrivelmente, a CBF conseguiu piorar o calendário que já vem sendo horrível. Hoje, um time grande, aqui no Brasil, ele tem uma média de 70 jogos por temporada. Na Europa, essa média é de 60 jogos por temporada. O Barcelona, na temporada de 2013-2014, teve uma média de 60 jogos. O Bayern de Munique teve uma média de 54. O Chelsea, sendo o que mais jogou, teve uma média de 67 jogos. Lá na Europa, nunca nenhum time chegou a fazer 70 jogos em uma temporada. Já aqui no Brasil, se times que tivessem avançado em todos os campeonatos que disputou, eles teriam chegado aí a 87 partidas por temporada, o que é um número absurdo. E tem times aí fazendo 4 jogos em 10 dias, né, em estados diferentes, viagens longas, o Brasil é muito grande. Bom, hoje o movimento começou pequeno, com uma conversa entre 2 jogadores, depois 3, e hoje já existem mais de 1000 jogadores que entraram nesse movimento, sendo eles de todas as divisões. Como principais jogadores que participam do Bom Senso, a gente tem o Rogério Ceni, o goleiro do São Paulo Futebol Clube, a gente tem o Alex do Curitiba, o Juan e o D'Alessandro do Internacional, Juninho Pernambucano do Vasco, Alessandro e Paulo André do Corinthians, Barcos, Kleber e Dida do Grêmio. É uma lista imensa aí, esses são o Sidorf do Botafogo. Bom, esses aí são os principais, os carros-chefes, digamos assim, desse movimento. Eles pedem para que 5 pontos sejam mudados. Inicialmente, eles pedem para que eles tenham uma férias de 30 dias. A proposta de férias do final do ano agora da CBF foi uma férias quebrada. Seriam 30 dias de férias, no entanto, dividido em 2 partes. A primeira parte seria agora em dezembro, 17 dias de férias, e os outros 13 dias que restaram seriam aí nessa pausa da Copa do Mundo. O Alex foi o primeiro a dizer não, e depois disso os outros jogadores também foram na onda dele e disseram que não aceitariam essas férias, que eles precisavam de pelo menos 30 dias de férias para aproveitar o final de ano, descansar a mente, sair da ressaca, como eles quisessem, certo? Então eles pedem para que 7 semanas do calendário esportivo de futebol aqui no Brasil sejam eliminadas das temporadas. Seriam então, no caso, 4 semanas de férias, que totalizariam aí mais ou menos 30 dias, e 3 semanas de pré-temporada, que seria o tempo ideal para o técnico entrosar o time, para o jogador. A gente sabe que o jogador aí, por conta das festas de final de ano, sempre acaba engordando uns quilinhos, então essas 3 semanas de pré-temporada seria o ideal para o jogador recuperar o ritmo de bola, recuperar o físico, e o técnico ter um tempo para trabalhar o time para começar já o ano bem. Estava previsto para que o Campeonato Paulista começasse dia 12 de janeiro, mas a
Federação Paulista de Futebol mudou o formato do Campeonato Paulista. A partir de 2014 ele será disputado de forma diferente. Ele terá início dia 18 de janeiro e agora foram formados 4 grupos com 5 times, sendo os times grandes São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, os cabeças de chave. Essa fase de classificação de grupos vai durar 15 rodadas, tendo os 2 primeiros de cada grupo classificados e os times, independente do grupo que tiverem as 4 piores campanhas, eles serão rebaixados. E aí depois será disputada as quartas e a semifinal em jogo único, tendo como mando de campo o time que teve melhor campanha na fase de classificação. Então basicamente será isso, certo? Então foi a primeira mudança. Com isso, eles conseguiram reduzir o número de jogos de 23 para 19, já é uma boa mudança. A CBF ela vem resistindo a aceitar as propostas feitas pelo Bom Senso Futebol Clube. E também quem tem grande culpa nesse calendário maluco do futebol brasileiro é a Globo, porque ela que manda nos horários, ela que manda nas datas. De quarta-feira, para os jogos da Série A, né? De quarta-feira os jogos começam às 10. Para quem vai para o estádio, é ruim. Numa final de campeonato, você entra 10 horas no estádio, de repente aí tem prorrogação, tem pênalti, de repente você não tem nem ônibus para voltar para casa. E tudo isso é culpa da Globo. Então o próprio Rogério Ceni deu uma entrevista pedindo para que a Globo, junto com a CBF, tivesse bom senso. E questionando por que não pode ter jogo de segunda-feira. Eles têm uma ideia aí de desmembrar alguns jogos do final de semana para eles terem um tempo de recuperação maior. Eles também pedem que a CBF tenha um rigor maior com os times que devem para os jogadores, seja salário ou direitos de imagem. Eles pedem para que esses times, se eles acabarem a temporada devendo para o jogador, ele não possa disputar aquela competição no ano seguinte, o que é bem sensato. Isso é o chamado fair play financeiro. Um outro ponto que eles pedem é que os treinadores e jogadores possam participar das reuniões de organização das competições. Afinal de contas, quem joga, quem está em campo são eles, então eles devem sim participar dessa organização. Agora, um fato que eu quero deixar aqui, alguns meses atrás, a gente teve protestos contra a passagem de ônibus, tal, que acabou se tornando um protesto contra tudo, contra a saúde pública e tal. E a gente poderia novamente usar esse Bom Senso Futebol Clube como um espelho para voltar com os protestos. Teve aqueles protestos, foram todos muito bonitos, tudo assim, tiveram vítimas e tal. Acho que é quase impossível fazer um protesto sem bagunça. Mas, em grande maioria, foram protestos pacíficos, aqueles que estavam acontecendo na Paulista. A população poderia tirar isso do futebol e trazer também para a política nacional, que precisa, assim como o futebol, o Brasil precisa de uma reformulação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu respondo todos os comentários. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.